Fala galera do mundo da NBA, aqui quem fala é o Dudu Rocha. E hoje estou aqui para iniciar uma série que eu vou fazer aqui no meu canal, em que eu vou falar qual, na minha opinião, é o melhor jogador de cada franquia da NBA. Então, vem comigo. Vamos dividir essa lista em dois vídeos e vamos fazer por ordem alfabética, do primeiro à última franquia. E começando pelo Atlanta Hawks. Em primeiro lugar, as pessoas, para mim, não deviam nem duvidar, e eu já vi algumas pessoas duvidando sobre quem é o melhor jogador do Hawks na história, e para mim não tem muita conversa, é o Dominique Wilkins. Dominique Wilkins é um dos maiores enterradores / dunkers que já jogaram na NBA. Ele já ganhou 2 vezes o Dunk Contest, já foi 9 vezes All-Star, e é com certeza o melhor jogador do Hawks. Agora falando sobre o Brooklyn Nets. Muitas pessoas podem ter dúvidas sobre quem seria o melhor jogador da história do Brooklyn, e eu acho que, para mim, é o Jason Kidd, um dos melhores jogadores que já passou, com certeza o melhor jogador que já passou no Brooklyn Nets e em outras franquias também. Ele foi um cara que rodou bastante, já foi calor do ano, 10 vezes All-Star e também conseguiu o ouro olímpico, mesmo que não tenha conseguido grandes resultados ali pelo Brooklyn, não tenha ido para a final, não tenha conseguido não tenha ganho a final, nenhum MVP. Mesmo assim, pro nível da franquia na história, eu acho que o Jason Kidd é o melhor jogador da história dela. Agora, o melhor jogador da história do Boston Celtics, que para mim, alguns até podem achar que é o Larry Bird, por ter dominado em alguns momentos naquela era de ouro do basquete, que foi os anos 80 e 90, mas não tem muita conversa. Para mim é o Bill Russell, o melhor jogador da história do Celtics. Conseguiu 11 títulos, foi 5 vezes MVP, 12 vezes All-Star, e com certeza, se o All-NBA Defensive Team existisse naquela época, ele teria 13 os 12 do tempo de jogo que ele teve na NBA, teria 13 times de defesa, seria o jogador defensivo do ano todos aqueles anos. Então ele é o melhor jogador do Celtics, espero que você não duvide disso. Agora falando sobre a pequena história do Charlotte Hornets, e o seu melhor jogador, na minha opinião, e a opinião da maioria, é Kemba Walker, que já foi 4 vezes All-Star, já conseguiu alguns times de All-NBA, ganhou o March Madness, ganhou a NCAA, mas pelo Charlotte Hornets, como sabemos, não conseguiu nenhum título, nenhum MVP. É um jogador que conseguiu desempenhar bem e jogar bem naquela equipe, mas também pro nível da franquia, esse é o melhor jogador da história do Charlotte Hornets, Kemba Walker. Agora, o melhor jogador da história do Cleveland Cavaliers. Vocês já devem imaginar de quem eu estou falando. LeBron James conseguiu um título pela franquia, aquele histórico título de 2016, a maior virada da história da NBA. Estavam 3-1 e conseguiram virar contra aquele Golden State Warriors, aquela dinastia que foi se formar depois de um tempo. E com certeza ele é o melhor jogador do Cleveland. Já foi 4 vezes MVP, já conseguiu 4 títulos, 2 no Miami e 1 no Lakers, já foi 20 vezes All-Star, conseguiu 2 medalhas olímpicas. Ele realmente é um dos melhores jogadores da história da NBA, se não o melhor para alguns, e não tem muito tempo para perder aqui, porque realmente é o melhor jogador da história do Cleveland, LeBron James. Agora, sobre o melhor jogador da história do Dallas Mavericks, também sem muita discussão, é o jogador que levou o título para eles, que encaminhou esse título jogando como nenhum outro jogador tinha jogado naquela franquia. Dirk Nowitzki é o alemão, um dos melhores, se não o melhor estrangeiro que já passou na história da NBA. Ele foi MVP na temporada 2006-2007, ganhou a NBA em 2011, levou o Finals MVP, já foi 14 vezes All-Star, foi 9 vezes All-NBA, já conseguiu o título da FIBA na Eurobasket. Ele é realmente um dos melhores jogadores da história da NBA, o melhor estrangeiro na minha opinião, mas tem um jogador ali, um esloveno que está no Dallas Mavericks, que provavelmente deve passar ele, eu acho, porque tem mais basquete, tem mais cap, na minha opinião. Ele pode passar, que é o Luka Doncic, um dos melhores jogadores da NBA nesse momento. E se eu pudesse apostar agora algum dinheiro para falar que o Luka Doncic vai terminar a carreira mais alto no ranking do que Dirk Nowitzki, eu falaria e botaria o dinheiro nele, porque eu confio no Doncic, eu acho que ele vai passar o Dirk Nowitzki, mas por enquanto o melhor jogador da história
do Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki. Agora sobre o melhor jogador da história do Chicago Bulls, que também para muitos é o melhor jogador da história da NBA. Esse número está diminuindo, não é tanto a maioria como já foi antes, mas falando agora sobre Michael Jordan. Foi 6 vezes campeão da NBA, 6 vezes Finals MVP, 5 vezes MVP, conseguiu o Defensive Player of the Year em 1988, naquele ano histórico que ele conseguiu todos os títulos, quase todos os títulos individuais. Realmente um jogador muito diferente, muito fora da curva, na minha opinião, o melhor jogador da história da NBA, e está aqui de forma justa como sendo o melhor jogador da história do Chicago Bulls. Agora, sobre o melhor jogador da história do Detroit Pistons, que na minha opinião é Isaiah Thomas. Conseguiu, com aquela equipe tão influente, tão conhecida, tão temida dos Bad Boys, 2 títulos sendo o jogador principal, um dos melhores armadores, point guards da história da NBA. Também foi MVP da temporada regular, conseguiu 14 seleções para o All-Star, é um Hall of Famer, que é o principal posto que você pode ter depois de terminar a sua carreira. É um dos melhores jogadores da história da NBA, com certeza, e está marcado, na minha opinião, como o melhor jogador do Detroit Pistons. Agora falando sobre o atual campeão Denver Nuggets, que se fosse há 2 anos atrás eu falaria que é o Alex English, mas hoje, nesse momento, depois do título, Nikola Jokic é o melhor jogador da história do Denver Nuggets. Sim, já assumiu esse posto, com certeza. Ganhou a NBA, Finals MVP, back-to-back MVPs da temporada regular, 2 vezes seguidas. O melhor jogador que já passou pelo Denver. Uma joia rara que veio da 40ª escolha do draft, a 2ª rodada, e está aí agora dominando a NBA daquele jeito que só ele consegue. É realmente o melhor jogador do Denver, talvez para alguns o melhor jogador da NBA nesse momento, e essa é a minha opinião. Agora falando sobre o melhor jogador da história do Golden State Warriors, que também, se fosse há 10 anos atrás, ainda estaríamos falando de Wilt Chamberlain, talvez Rick Barry, mas com certeza depois dessa dinastia, dessa dominância total, Stephen Curry é o melhor jogador da história do Golden State Warriors, não tem nenhuma conversa. Foi 2 vezes MVP, o único MVP unânime em que todas as pessoas que estavam na votação tiveram que obrigatoriamente votar nele depois daquela temporada de 73 vitórias e apenas 9 derrotas, realmente histórico. Também estabeleceu o recorde de 402 bolas de 3 em uma temporada, na temporada de 2016, que foi aquela temporada histórica. Ele conseguiu 4 títulos, 1 Finals MVP, 9 All-Star Selections, é realmente um dos melhores jogadores da história da NBA e, na minha opinião, o melhor point guard, o melhor armador que já passou. Você pode achar que é o Magic Johnson, também achava um pouco tempo atrás, mas Stephen Curry. Agora, o melhor jogador da história do Indiana Pacers, Reggie Miller. Foi aquele jogador que conseguiu levar o time mais longe possível, foi 5 vezes All-Star, um jogador diferenciado, mais de 2.500 bolas de 3, atualmente é o quarto na lista com mais bolas de 3 na história, dos jogadores com mais bolas de 3 na história. Primeiro Stephen Curry, Ray Allen, James Harden, que passou ele na última temporada, e depois vem o Reggie Miller na 4ª colocação, que é um dos melhores jogadores da história. Não tem muito o que falar sobre ele. O Indiana Pacers também não tem uma grande história assim para a gente poder contar com outros jogadores. Eu acho que realmente o Reggie Miller, talvez Haliburton possa passar nesse futuro, com esse contrato, pode se manter ali e talvez passar ele, porque eu não acho que esteja tão difícil assim de passar ele. É só conseguir seleções no All-Star, tentar levar o time para a final de conferência, impossivelmente uma final da NBA, na minha opinião, mas por enquanto, Reggie Miller. Agora falando sobre o Houston Rockets, mas antes disso, escreve nos comentários o que você acha, se você concorda com as minhas opiniões até então, se você acha que eu deveria ter falado outro jogador, em vez de ter, por exemplo, na parte do Golden State Warriors, que até possivelmente algumas pessoas que não gostam muito do Curry podem falar que não pode ser ele. Tô dando um exemplo assim para você escrever aí embaixo, que eu vou falar com vocês, vou aí embaixo comentar também sobre as suas opiniões, o que a gente acha, a gente pode ter uma boa conversa aí. E agora sim, falando sobre o Houston Rockets, Hakeem Olajuwon foi 2 vezes campeão da NBA, MVP, 2 vezes MVP da final, nos 2 anos que ele jogou. Também foi 2 vezes consecutiva o jogador defensivo do ano,
ele conquistou aqueles 2 anos em que o Michael Jordan não esteve presente na NBA, pegou para si mesmo e falou: esses anos sou eu que vou ganhar. Depois o Michael voltou e dominou de novo a NBA, mas aqueles 2 anos ele se firmou como o melhor jogador da história do Houston Rockets. Agora falando sobre o jogador que revolucionou uma franquia, que é o Chris Paul no Los Angeles Clippers. Ele transformou totalmente aquela franquia com Blake Griffin e DeAndre Jordan, criando a Lob City, que foi uma das equipes mais prazerosas de assistir, porque, como vocês estão vendo aí, eles estão em todos os tops possíveis nas enterradas, e Chris Paul é grande parte disso. Teve um voto para ficar e ser o MVP da temporada, acabou não sendo. Tem mais de 15 seleções para o All-Star e, com certeza, na minha opinião, é o melhor jogador da história do Los Angeles Clippers. Agora falando sobre o Los Angeles Lakers, que foi bem complicado decidir quem era. Eu fiz algumas pesquisas, tentei descobrir o máximo de opiniões possíveis. Algumas pessoas falavam Kobe Bryant, outras falavam até Shaquille O'Neal, mas na minha opinião fica o Magic Johnson como o melhor jogador da história do Los Angeles Lakers. Também revolucionou aquele Lakers, aquela dinastia, 5 títulos, Kareem Abdul-Jabbar. Acabou sendo 3 vezes MVP das finais, 3 vezes MVP da temporada regular, foi 9 vezes All-Star, conseguiu 2 vezes o MVP da temporada do All-Star, que também é um dado bem engraçado para falar sobre. Eu acho que ele é o melhor jogador da história do Los Angeles Lakers. Eu até posso... Não discordo se você achar que é Kobe Bryant, que eu também tive bastante dividido sobre isso, mas por ele ter ganho mais coisas, mais títulos individuais, tudo bem que não foi o mesmo tempo, não foi o mesmo impacto que teve como o Kobe, todo mundo idolatra o Kobe, mas eu acho que Magic Johnson é o jogador quando se fala sobre Los Angeles Lakers. Ele mudou aquilo, pôs a franquia no topo de novo depois de algum tempo e é isso. Los Angeles Lakers, Magic Johnson. Agora, o último time que eu vou falar nessa lista no vídeo de hoje, Memphis Grizzlies, que na minha opinião, Marc Gasol é o melhor jogador da história dessa franquia. Conseguiu o prêmio de jogador defensivo do ano, foi 3 vezes All-Star, é um dos melhores jogadores espanhóis que já passou pela liga. Também conseguiu um prêmio individual, não pelo Memphis, mas também conseguiu medalha de prata contra os Estados Unidos, que foi um grande jogo. Você pode assistir no YouTube na final das Olimpíadas. E Marc Gasol, na minha opinião, é o melhor jogador da não tão grande e renomada história do Memphis Grizzlies. E é isso. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Se você tiver concordado, discordado, escreve nos comentários, como eu já disse antes. Deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Ajuda o YouTube a reconhecer que você gosta do conteúdo e que ele é relevante para você e ajuda a mostrar ele para mais pessoas. Então, por favor, e obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!